Aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos, a notifica. Avivamento é a palavra-chave da live de hoje, dentro deste grande tema. Abra sua Bíblia, a linha temporal do propósito eterno. E hoje eu quero contar uma experiência sobrenatural que eu tive de arrebatamento, totalmente conectada com a sua identidade espiritual e com o que Deus está fazendo neste exato momento para manifestar um grande e último avivamento na face da terra. Shalom, querido amigo, apóstolo Ricardo, queridos amigos que estão chegando, graça e paz sejam superabundantes. Hoje eu vou contar um testemunho muito especial, muito forte, muito particular. E desde que Deus abriu nas lives aí algumas coisas de dons e de ministérios na minha vida, então, se Ele fez, né? Se as línguas fluem, se a interpretação flui, então vamos deixar outras coisas fluírem aqui. Por isso eu te aconselho, convida alguém para assistir essa live e participar dela, porque o que eu tenho para te dizer pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. O que eu tenho para te dizer vai te colocar diante de uma linha de decisão. E se você decidir pelo certo, Deus pode mudar a sua história. Amém? Pai, uns nossas mentes e os nossos corações. Não queremos viver por acaso. Não queremos viver de qualquer maneira, nem tampouco debaixo de influência e de ingerência de espíritos malignos mestres, nem de principados e potestades que se levantam para impedir o mover do teu espírito. Ao contrário, é um tempo de avivamento e de renovo para os filhos, para a noiva prudente. É um tempo de avivamento para a noiva que tem azeite de reserva guardado. Que essa live venha impactar vidas de tal maneira que ninguém mais seja o mesmo. Que a tua vida seja renovada, avivada hoje, de tal forma que os céus bradem quando você se mover. Taparraço de quem? Sou eu que fecho a boca dos leões. Terikendorovoshai. E dou ordem aos quatro cantos da terra. Nemanayasai. E aos meus anjos para saírem para pelejar. Tarakanduri alahácio. Para manifestar a minha vontade, a minha vitória. Diz o Senhor dos Exércitos. Tekova Rabaham. Quero falar com o meu povo neste momento. Teparai ashidekevio. Preparai os vossos corações. Neia sandekai. Não se fechem, pois corações vão tremer, diz o Senhor. Namahasha rabakaias. Quero quebrar grilhões e romper cadeias, diz o Eterno, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá um brado aí de vitória, escreve aí uma palavra de adoração, de bênção. Escreve aí glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Temporada abre a sua Bíblia, a linha temporal do propósito eterno. E o propósito eterno de Deus é ter uma família de filhos iguais a Jesus. Para isso que Ele te chamou. Para ser igual a Jesus, para ser Jesus na terra. Quando Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei alos paracletos. Ele disse, eu enviarei outro igual a mim que vos consolará, que vos ensinará todas as coisas que vocês precisam. Rei da Baçai. Já estou vendo aqui os discípulos do Tom Sampaio, ali, Xaracatá. É isso aí, escudo e espada que protegem os que são meus. Grande abraço para Tom Sampaio. Aleluia. Rei da Baço, Decam. Aleluia. Então, você que é filho,
Você que recebeu o poder de ser chamado filho de Deus, para ser Jesus na terra. O Senhor quer falar contigo hoje e te mostrar como você tem que ser radical, como você tem que ser único, como você tem que manifestar a singularidade de Deus. Um Deus que se manifesta coletivamente, ele se manifesta coletivamente através da singularidade de cada um, por isso foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre cada um. Ele traz unidade de pensamento, unidade de fé, de operação do sobrenatural, mesmo que através de vários dons e várias manifestações. É um só Deus, um só Pai de todos. É esse Deus que quer que você manifeste de maneira radical a sua singularidade. Quem quer que você seja mais um tijolo, eu não gosto desses negócios não, de igreja que bota lá, sabe, seja mais um tijolo nesse muro. Que mané tijolo? Nós não somos feitos, a igreja não é feita de tijolos, a igreja é feita de pedras vivas. Quem quer transformar você em tijolo é Faraó, é o espírito de Faraó, é o espírito babilônico. Deus te chamou para ser pedra viva. É por isso que você não encaixa em determinadas situações, é por isso que você não encaixa em determinados lugares. É por isso que, para construir, muitas vezes você vai chocar com a pessoa que está do seu lado até encontrar o lado certo, a maneira ideal de Deus. E muitas vezes Deus vai permitir isso para lapidar você, mas para te encaixar em outra parte do corpo. Você não vê a cabeça colada no joelho, você não vê o ombro colado no calcanhar. Você vê cada coisa bem ajustada no seu lugar. Nós não somos todos iguais, nem cada lado do nosso corpo é igual ao outro. Quem quer te transformar em tijolo com 6 furos, fácil de manipular, é o espírito do Egito, é o espírito da Babilônia, é o espírito do anticristo. Deus chamou para ser pedra viva. A pedra angular rejeitada pelos edificadores, quer dizer, aqueles que se dizem profissionais, aqueles que se dizem os bons, aqueles que se dizem os entendidos, rejeitaram a pedra de esquina, a pedra sobre a qual todo edifício é sustentado, estabelecido, foi rejeitada pelos construtores. Mas ele diz assim: quem cair sobre mim será quebrantado. E aí Deus não resiste a um coração quebrantado. Mas sobre quem essa pedra cair será quebrado e reduzido a pó, e pó é alimento de serpente. Você quer virar papinha de demônio? Você quer virar alimento de serpente? Eu não. Jesus era o pão da vida, alimento de filho. Eu sou pão da vida, alimento. Instrumento de Deus para alimentar a tua vida. Seja instrumento de Deus para alimentar a vida de alguém, seja halos paracletos. Outro do mesmo tipo que Jesus, Consolador. Abra sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 3, verso de número 2, texto de avivamento. Texto de avivamento. Diz assim: ó Yahvé, o nome de Deus, nome pactual de Deus, eu ouvi falar da tua fama e tremendo diante dos teus atos, Senhor. Quem tem testemunho para contar, quem já ouviu das maravilhas de Deus, quem já provou das maravilhas de Deus, é como diz aquele hino: quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Eu não sirvo para outro lugar. Você que já provou não serve para outro lugar. Se você ainda é levado de um lado para o outro, por vento de doutrinas, você não provou, ou você apostatou da fé. E hoje a palavra de Deus vem para te consolar, te edificar, te fortalecer. Aleluia, aleluia. Taramanaya, Sandarabashaya. Abacuque 3:2.
Realiza de novo em nossos dias. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. E essa foi a oração de Abacuque. Eu quero te dizer, Deus vai fazer infinitamente mais do que pedimos, o que pensamos, o que sonhamos. Deus trabalha com expectativa e com fé. Deus responde aquilo que você espera. O que você está esperando? Se você está esperando que não dê certo, você está esperando desgraça, você está esperando um monte de coisa, que tipo de resposta você vai ter? Eu estou esperando do Senhor nada menor do que eu já vi Ele fazer no passado. O padrão do que Ele já fez é a base para o que Ele vai fazer. É o mínimo, é o trampolim, é o começo. Eu declaro hoje em nome de Jesus que eu rejeito tudo que seja menor a isso. Eu repreendo em nome de Jesus todo o atrapalho, toda a confusão, toda a perda de foco em nossas vidas em nome de Jesus. Nós profetizamos nessa live a manifestação da glória de Deus, o avivamento, última onda antes do arrebatamento. Sabe, a onda antes de chegar na praia, ela viaja quilômetros e quilômetros e quilômetros pelo fundo do mar. Tem gente que está só surfando ali no finalzinho, na praia, querendo um lugarzinho ao sol, sabe? Querendo a sua pranchinha para surfar na onda, lá na praia, quando ela já navegou milhares e milhares de quilômetros. Eu te convido a vir comigo, lá das profundezas do oceano do Espírito, surfando, submerso nessas ondas do Espírito, tempo após tempo. Traz à tua memória o que te traz esperança, traz à memória os momentos mais marcantes da tua vida, não para viver do passado, mas para te propulsionarem para o futuro. Tem gente que está aqui questionando, como Abacuque questionou aqui e Deus respondeu. E eu quero te dizer uma coisa. A palavra-chave dessa live hoje é avivamento. E para você viver avivamento, você tem que abraçar o entendimento. Então diga aí, para eu viver o avivamento, eu tenho que abraçar o entendimento. Escreve aí, para viver o avivamento, eu tenho que abraçar o entendimento. Pega, você não consegue nem pegar teu celular para escrever esse negócio, como é que você quer que Deus te use? Faz isso aí. As suas perguntas estão sendo como a de Abacuque? Por que a iniquidade, o ímpio fica sem punição? Tem gente que está parado, não está vivendo o mover de Deus porque fica olhando para o ímpio. Por que eu não posso nem pisar um pouquinho fora do quadrado, que aí o raio já vem na minha cabeça. E o ímpio está lá, fazendo acontecendo. Sabe por quê? Porque nós que já passamos da morte para a vida, somos julgados em vida. Nós já começamos a ser julgados quando a gente entrega a vida para Jesus. O ímpio não, ele tem... O cálice da ira de Deus vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo e no tempo certo derrama. Então agradece a Deus quando o chicote, o açoite vem. Agradece a Deus quando vem a correção do Senhor. Por quê? Porque Ele está nos mantendo no foco, Ele está nos exortando. Como Deus usa o ímpio para castigar o justo? Porque o diabo é o diabo de Deus. Deus manda até no inferno. E o problema sabe qual é? É que muitas vezes você não escuta ninguém. Você é bom demais para pregar para os outros. Você é bom demais para falar para os outros. Tem gente que tem uma moral tremenda, uma autoridade tremenda em área que não tem nenhuma autoridade por vivência.
Tem gente que tem uma autoridade tremenda para falar contra os dons do Espírito. Por quê? O miserável nunca falou em línguas. É miserável mesmo, está na miséria espiritual. Tem gente que sabe falar mal do mover do Espírito porque não conhece nem o cheiro. Tem gente que não ora e não vive uma vida de oração. Sabe por quê? Porque nunca dobrou os joelhos. Não sabe o prazer que é isso. Tem gente que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque não lê e quando lê não encontra prazer. Sabe? Até que o cara vai parar na prisão e a única coisa que ele vai ler é a Bíblia. E mesmo assim tem gente que sendo punido pelo ímpio, isso é bíblico. Isso é bíblico. A Bíblia fala que quando o sal perde o sabor, ele não serve para mais nada a não ser para ser pisado. E nós somos o sal da terra. E quando a gente é pisado, é porque a gente perdeu o sabor. E quem é que pisa? É o ímpio. Agora, o nascido de novo, ele não vive na prática do pecado, mas ele discerne a todos e nem de todos ele é discernido. Porque ele é como o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Ele confunde aqueles que estão tentando rotular. Seja irrotulável. O ímpio será castigado e a fé será recompensada, pois a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus faça isso com fé, sabendo que ele é remunerador daqueles que o buscam, é remuneração. Se o salário do pecado é a morte, imagina o salário de Deus para aquele que confia, que crê. Um dia eu saí de uma reunião ministerial, onde por boa vontade, tá? Não era por mal não. Os pastores, em resposta a ver a necessidade de décadas de muitos líderes que dão a sua vida e quando morre a mulher fica sem ter onde morar, a esposa do pastor, os filhos do pastor, porque ele deu a vida e não teve um plano de saúde, não teve seguro de vida, não teve salário, não teve declaração, nada. Porque os outros exploraram ele com essa conversa, dizendo assim, não é para Deus, é em nome de Deus, é para Deus, mas Deus paga bem o salário. Eu saí dessa reunião triste em muitos aspectos pela forma que ela foi conduzida. Quando eu cheguei na casa que eu estava hospedado, meu telefone tocou. Uma pessoa que nem sabia de nada. Começou a falar em línguas, interpretar, e Deus falou comigo assim, eu pago o teu salário. Porque Deus é remunerador da fé. Ninguém está vendendo lenço ungido, ninguém aqui está vendendo... Eu digo aqui, né? Tem gente aí que vende bobagem. Não estou vendendo água de Israel, porque não tem aquaduto de lá para cá, ou de lá para o Brasil, né? Ninguém está vendendo isso. Agora, tem coisas que você deveria investir. Tem ministérios e pessoas que você deveria investir. A palavra é investir. Sabe por quê? Porque tem retorno. Para com essa mentalidade. Se você ainda está preocupado ou fazendo pelo que Deus vai te dar, não vou fazer porque eu não quero só o que Deus me dá. Então você ainda não entendeu. Deus quer que você faça pelos motivos certos, pelas coisas certas e espere a colheita, sim. Porque quem semeia espera a colheita, quem corre a carreira espera vencer, espera ganhar o troféu. Não deixa roubarem de você a expectativa da resposta de Deus. Não deixem roubar da tua mente, da tua fé, a expectativa em Deus. Eles estão roubando a tua fé. Quando as pessoas vêm com esse mantinho de ovelha e até de liderança, querendo roubar a tua fé. Tudo o que você faz com fé é semeadura. E tem resposta e tem colheita. Tudo que nós fazemos, Deus é presenteador, remunerador, Ele paga o salário. Se o pecado paga salário, imagina Deus. Tem gente que tem problema com isso, eu quero te dizer, então você não vai morar no céu, sabe por quê? Porque só um dos portais dos 12
cada um deles, a porta é uma pérola só gigante. Ouro é no chão. É um lugar de riquezas e glória. Ah, Pedro, você está pregando teoria de prosperidade. Vai se converter, ninguém está falando disso. Estou falando de uma teoria de prosperidade. E não dá. Para de rotular. Você é mais inteligente que isso, você é melhor do que isso. Abre sua mente e teu entendimento. Eu quero te contar algo aqui muito forte. A palavra de Deus para você é avivamento. Você tem que desejar que Deus faça, no mínimo, como Ele já fez no passado. É o mínimo. É a base. Sabe por que Ele disse assim? Que nós faríamos obras maiores do que as dele, em nome dele. Então, se quando você ouve isso, você ainda pensa, é Jesus, Deus fica muito triste. Ele olha para você e fala, você não entendeu que eu uni a minha divindade, a sua limitação humana, para que você se tornasse como eu sou. Deus te chamou para ser como Ele é. Por isso que Ele te disse que nós faremos obras maiores do que as dele. Eu quero te contar uma experiência muito marcante na minha vida e que é muito forte. E que depois dela você vai ter que decidir como você vai viver a sua vida espiritual. O ano era 2003. Eu estava na minha casa em Brasília, em um momento muito difícil, muito profundo de tristeza, de falta de perspectiva. E era madrugada, eu estava no meu quarto, quando de repente eu vi o anjo do Senhor do meu lado. Ele tomou o meu espírito pela mão e me levou. Eu vi o meu corpo ficar no meu quarto. Eu vi a minha rua ficar para baixo. Eu vi o meu bairro, a minha cidade ficar para baixo. Eu vi o continente sul-americano ficar pequeno. Eu vi o globo terrestre ficar pequeno. E Ele me levou para um lugar espiritual, um templo, que tinha um peso histórico milenar. E todas as pessoas do mundo iam para aquele templo, acreditando que eles estavam adorando a Deus. Chegavam pessoas de todas as nações acreditando que estavam adorando a Deus naquele templo. E o anjo do Senhor o tempo todo ao meu lado. Quando eu cheguei naquele templo, eu vi pessoas caminhando. E lá na frente, eu via toda a arquitetura daquele templo como se fosse algo muito antigo. A palavra literalmente é essa, um peso histórico milenar em cada detalhe da arquitetura. E eu vi um trono lá na frente. E naquele trono tinha sentado um velho. Um homem com roupas como de monge, barba branca comprida, cabelos brancos compridos. E diante dele tinha um gêmeo idêntico a ele, deitado no chão, no formato de cruz. E atrás dele tinham palavras em outro idioma que significavam de acordo. E o Senhor me disse, as pessoas do mundo vêm aqui trazer os seus dízimos, achando que estão dando para Deus, para mim, mas estão dando para o velho. Deus disse, tem pessoas que chegam nesse templo, dão suas ofertas, os seus dízimos, a sua adoração, achando que estão dando para mim, mas estão dando para o velho. Eu estava me mostrando aquele principado velho, que age sobre muitas igrejas na face da terra. E as pessoas vinham andando, entregando suas ofertas, sua adoração, e elas iam subindo pela parede, voltando pelo teto. E o Senhor me dizia, aqueles que estão de acordo com a unção do velho,
andam no mover do velho. Mas eu chamei você para tirar o velho, para que haja lugar para o novo. Harabassaias. Naquele momento, em espírito, com o anjo ao meu lado, eu comecei a lembrar do dia da minha conversão. E eu quero te dizer claramente, o diabo não lê pensamentos. Mas aquilo que você pensa muda o seu posicionamento e muda o ambiente ao seu redor. Como tem sido a sua vida de pensamentos? É por isso que eu falo algumas coisas e eu acho que tem gente que não escuta, sabe por quê? Porque eu não tenho determinado estereótipo. E não se confunda, hein? Uma das características dos principados é que eles criam arquétipos. Eles criam estereótipos. Para te condicionar a ouvir só aquilo que tem determinado estereótipo. Qual é a sua disposição de aprender, de abraçar o entendimento? Porque Abacuque significa abraçar o entendimento. Vou falar duas frases que eu falo na minha vida. Quem é meu discípulo aqui sabe, conhece essas frases. Primeiro, transforme a sua vida de pensamentos em uma vida de oração. Por quê? Porque os seus pensamentos transformam o seu posicionamento e o seu posicionamento transforma a sua vida, de forma que os seus pensamentos transformam o ambiente ao seu redor. O diabo não lê pensamentos, mas ele lê comportamentos. Aí, o anjo estava do meu lado e eu comecei a lembrar de quando eu tinha 7 anos de idade, e o nosso saudoso pastor Vilarindo, lá de Brasília, que me batizou e muitos aqui, frequentava a minha casa toda quarta-feira e lanchava na minha casa quarta-feira. Depois do culto, o corpo vivo de Cristo, ele lanchava na minha casa e depois ele tinha reunião de diáconos. E aí, num desses dias, eu tinha 7 anos de idade, ele estava sentado e eu era menor do que ele sentado. E eu cheguei para ele e falei: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. E ele: oh, meu filho, mas você é de Jesus, Jesus te curou, apareceu para tua mãe, teus pais são crentes. Eu falei: mas filho de crente não é crentinho. Ele riu, né? Eu perguntei: pastor, eu posso aceitar Jesus aqui? Ou tem que ser lá na igreja, lá na frente? Ele falou: não, vamos orar aqui. E ele orou por mim. Naquele momento, eu entreguei minha vida para Jesus. Então, eu lembrei disso. Quando eu estava em arrebatamento neste templo, em espírito, esse templo de um peso histórico milenar, vendo o velho, o espírito do velho, que domina sobre muitos ministérios. E pessoas do mundo inteiro estão indo para lá, pensando que estão adorando a Deus, estão adorando o velho. Entram debaixo do mover do velho. Não espera, Carmen, chegar à perfeição. Anda com Jesus e ele te coloca na perfeição. Se renda, como você disse. Se renda. A gente não precisa ser perfeito para andar na presença de Deus, mas quem andar na presença de Deus vai se tornar perfeito. Esse é o chamado. Retere, Kalamaná. Não duvide no seu coração. Eu quero arrancar as escamas dos teus olhos, e abrir os teus ouvidos.
Sabe, na hora que eu estou em espírito, com o anjo do meu lado, lembrando disso, o diabo não lê pensamentos, mas o ambiente, a esfera de ambiente ao meu redor foi transformada. Por quê? Porque eu não fazia parte daquilo. Automaticamente, aquele principado do velho sentado no trono percebeu a mudança do ambiente, se levantou para vir contra mim. O anjo do Senhor me retirou de lá e me trouxe para casa. Rapidamente. Eu me vi então voltando. O planeta, o meu bairro, a minha casa, o meu corpo. Só que antes de chegar naquela fração de milésimo de segundo, no mundo espiritual, o mundo espiritual é mais vivo, é mais real. Isso é sombra, isso aqui, ó, é sombra. Mesmo sendo noite, a visão ia a longo alcance. Quando eu estava chegando, Deus falou para mim duas coisas. Ele disse assim: eu coloquei armas espirituais nas suas mãos. Ele me mostrou as armas espirituais da luz e da justiça. É isso aí, minha querida pastora Érica. Não temos que ficar sentados esperando Deus fazer tudo. Requer ação. E Deus vai trabalhar no meio do caminho. É isso aí. Ontem eu estive aqui no congresso com Mark Schubert, e a apóstola Cris Valois, apóstolo Cláudio, dentre outras pessoas. E ele estava falando exatamente isso. Gente, isso que a gente vem falando aqui. Não é mais o céu. O céu está dentro de você. Se você invocou Jesus, Deus transferiu o céu para dentro de você. Você ativa. Você decide. Você, no seu sacerdócio pessoal, se move e manifesta. Quando você conecta as situações com Deus, quando você conecta essas situações ao céu, o Senhor abre esse protocolo celestial, e isso flui e vem trazendo novidade. E aí, é como Deus trabalha, fazendo infinitamente mais o que pedimos, o que sonhamos, o que sentimos. Eu cheguei e ele falou: tem armas nas suas mãos. Me mostrou as armas, me disse quais eram. Quando o meu espírito tocou no meu corpo, aí que meu corpo reagiu. Mas as armas já estavam na minha mão, eu já estava em posição de combate. O Senhor me disse mais. O Senhor me disse a respeito não só do Ministério dos Anjos, que eu já ministrava, exercia, mas de funções de determinadas hierarquias angelicais que vêm para guardar a santidade e a glória de Deus na nossa vida. Os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. E eles vêm ministrando tudo através deles. Deus manifesta os dons na tua vida. E eles estão aqui para guardar você não só do mal, mas para guardar. Existem hierarquias que estão aqui para guardar a santidade de Deus na sua vida. E para guardar a capacitação de Deus na sua vida. Agora, você tem que entender que o velho não quer que você viva isso. Você tem que romper com o velho. Você tem que sair do sistema egípcio e babilônico. Congregar é fundamental. Fazer parte do corpo, reconhecer lideranças que Deus levantou, como apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, é fundamental. Não existe igreja sem liderança. Não existe uma igreja sem liderança. Isso é inferno. Deus colocou todo mundo igual na cruz, mas Ele deu para a igreja especialistas, Efésios 4, a partir do verso 10, para ensinar a igreja
a exercer o ministério universal, o ministério comum de todos os santos. Que evangelho você está vivendo? O evangelho do velho? Como você está vivendo isso? Você está achando que está adorando a Deus, você está achando que está servindo a Deus, você está achando que está entregando ao Senhor, e tem outra pessoa recebendo isso no lugar de Deus? Eu vou preparar um curso a pedidos sobre o Ministério dos Anjos. Eu estive em algumas denominações, inclusive até que eu trabalhei, que estavam debaixo de influência de principados e potestades. E homens de Deus na liderança que não aceitavam essa verdade. E aí? Pena para eles. Pena para eles. Você quer receber uma ração limitada daquilo que vem de Deus? Porque você não abraçou o entendimento? Abacuque significa abraçar o entendimento. Tem coisas que a sua mente sabe porque você aprendeu por conhecimento. Agora tem coisas que a gente não aprende por conhecimento, a gente aprende por revelação. O que fazer? Pergunta Nelman. Primeiramente, fala para Deus aí, Deus, eu não quero estar debaixo de ingerência de principados e potestades. Se o Senhor me plantou no ministério onde eu estou, e se existe alguma coisa assim, revela meu pastor, revela meu líder. Guarda o meu líder. Vemos a Babilônia dentro da igreja, mas, meu amado, obrigado Fabiola, minha amada. Olha só, nós vemos sim, nós vemos. Meu trabalho de conclusão do meu curso de teologia, que eu já fiz mais de 40. Eu nunca imaginei que eu ia me formar em teologia. Porque eu já era pastor, já era ministro, e foi uma oportunidade que Deus abriu, e eu falei, eu só vou aguentar as condições, e Deus botou as condições, eu fui. Meu trabalho de teologia foi esse, foi falar sobre o genuíno avivamento. O que é e o que não é. O fato é, tem Babilônia, tem dentro do sistema, tem. Agora, existem aqueles que não se corromperam. Conheça-os. Conheça pelos frutos. Vejam na Bíblia as características. Eu citei alguma delas aqui, a tentativa de formatação de pessoas em tijolos, né? Carimbo, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Não, gente. Tem crescimento espiritual onde Deus opera. A Bíblia fala no livro de Atos que as pessoas eram acrescentadas por Deus e multidões. Então não tem nada a ver com igreja grande ou pequena. Tem igreja grande que está uma bênção, que está vivendo crescimento saudável, e tem igreja grande que está vivendo inchaço. Inchaço é doença. É morte. Tem igreja pequena que está vivendo o mover de Deus, e tem igreja pequena que está debaixo do grude de Satanás, que não deixa eles saírem do lugar. Então, identifique os frutos, até você aprender a identificar sementes. Sabe? Não se submeta à ingerência do velho. Se submeta à voz do Espírito. Sabe? A voz do Espírito é aquela que quando fala contigo, alimenta o teu espírito, você tem fome dessa palavra. É diferente de quando você está ali sendo encantado pelos faróis, de coisas que só massageiam a alma. Gente, eu não tenho problema com hino novo, eu não tenho. Tem uns hinos novos maravilhosos, louvores novos que expressam o trono. Mas tem uma bagaça de hino aí que é humanismo puro. Eu não aguento estar em alguns lugares quando vem alguns hinos que só servem para massagear a alma. Sabe?
E olhe lá, porque até, é ruim de engolir um negócio. Por isso que muitas vezes eu busco lá atrás hinos antigos. Mas não é porque eu não gosto de hino novo. Tem muito hino novo bom. Mas tem hino antigo que provava como a coisa funcionava. O problema, eita nós, agora prepara o lombo. Sabe qual é o problema? O problema é que quando a coisa deixa de ser espiritual, ela tem que ser almática, para poder tentar suprir a ausência do espiritual. Quando ela é espiritual, ela toca a alma. E você chora, você ri, você cai, você dança, você pula, você é transformado na alma. Por isso que os demônios se manifestavam, porque eles estavam atuando na alma. Os demônios agiam na área da alma. E aí, quando as coisas espirituais confrontavam o espírito e a alma e o corpo, eles não tinham mais espaço, mostravam a cara feia e eram expulsos. Só que, quando falta o espiritual, vai para o intelecto. E aí os demônios migraram da alma, tanto que você não vê mais demoniado, né, gente? Quase não vê mais demoniado. Tá igual a apóstola Cris pregando aqui essa semana. Gente, você vê um endemoniado, me chama, tô com gosto de gás para expulsar demônio, que saudade. Por quê? Eles migraram da alma para a mente. Porque o evangelho saiu das coisas espirituais e veio para um evangelho meramente intelectual. Mas eu quero te dizer uma coisa. Por mais profundidade que Deus tenha me dado nas coisas espirituais, eu não vivo o evangelho intelectual. Eu abomino até a metodologia científica grega. Até o formato dela me dá ojeriza. Eu tive que dar um jeito para fazer meu TCC. Eu não podia dizer o que eu queria. Quer dizer, o que ele fala só é importante depois de 300 anos que ele morreu. Ninguém mais tem revelação, a não ser os caras de 500 anos atrás. Ah, quem é você, Rafael? Você achando igual os caras? Não. Você e eu somos melhores. Não porque a gente é capaz. Nós somos os mais fracos, eu sou o menor da minha casa, eu sou o caçula, eu sou o mais fraco, eu sou aquele que não era para ter vindo. Só que o Senhor chamou os trabalhadores da 1/10 hora para pagar o mesmo salário que ele pagou para quem? Para os heróis da fé. Então, como dizia o nosso pastor, saudoso pastor João Carlos Marques, nós damos de 3-0 nos nossos heróis da fé que nos inspiram. Eles avistaram a promessa de longe, viram só pela fé e não viveram a cruz do Calvário. Nós entregamos nossa vida para Jesus na cruz. 1-0. Eles não tinham o batismo de João Batista. A gente tem batizados nas águas para a lavagem de pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, imersos. 2-0. 3. A gente é batizado com o Espírito Santo, recebemos os dons de línguas. E aí? Você precisa de mais alguma coisa? Então, quando eu voltei para o meu quarto do arrebatamento, que o Senhor me falou isso, do armamento espiritual da luz da justiça, que estava em minhas mãos, que eu já conhecia, já ministrava, já tomava posse, já orava, eu vi mais uma vez. Então, se você tá perdeu aquele evangelho espiritual e veio para o intelectual, as pessoas vão dizer para você, sabe o quê? Ah, não, é linguagem figurada que Paulo falou. É isso aí, não é visitação, é morar do Espírito. Tem gente que não pode orar o Salmo 21, o Salmo 91, sabe? Porque o Salmo 91 diz assim, aquele que habita, aquela pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é o turista do esconderijo do Altíssimo. Sabe? Os anjos do Senhor estão aí, hierarquias especiais, para guardar a santidade de Deus na tua vida e a glória, a presença, a capacitação. Agora tem gente que está debaixo de ingerência.
Começa a orar e dizer: Deus, eu não aceito isso. Começa a orar pelo ministério onde você congrega, pelo teu líder, teu pastor. Porque existe um anjo da igreja. O anjo da igreja. Para cada ministério, para cada estabelecimento local, Deus envia um anjo. E muitas vezes, aquele anjo sai e vem um espírito maligno. E ali fica debaixo daquela ingerência. Se você baixar meu e-book, adquirir meu e-book, O Tema do Seu Coração está escrevendo a história da sua vida. Nele eu cito o nome dos 4 gigantes, irmãos de Golias, que foram vencidos por 4 guerreiros de Davi, cujos significados dos nomes trazem a revelação de 4 espíritos malignos que atuam na igreja do Senhor. E o último deles é, em especial, um que vem para impedir o mover do Espírito, te antecipando muito além do profético, para que você caia na vala antes do mover. Quando eu cheguei no meu quarto, que eu estava ali naquela situação, eu vi aquele principado lá dentro. Aí Deus me disse assim: convoca o guardião de Israel. Quem é que chega no meu quarto? Arcanjo Miguel. Ah, Rafael, quem é você para o Arcanjo Miguel parar e descer ali? Querido, eu sou filho amado do Altíssimo. Daniel foi um homem muito amado. Onde eu chego, Deus faz questão de falar isso. É ele, vai reclamar com ele se você não acredita. Fala para ele, se você está duvidando, fala para ele assim: Deus, por que você chama o Rafael de amado? Pede para ele me apresentar para você. Não é porque eu sou melhor do que você, não. Meu Deus do céu. Sem Jesus não sobra nada na minha vida. Sem ele não sobra nada. Agora, se ele decidiu me amar e dizer para todo mundo que ele me ama, eu acho é bom. E se ele não está falando isso de você, você tem que ficar mais preocupado ainda. Não é ficar pensando porque que ele falou para mim, porque que Miguel foi na minha casa e não foi na tua. Você tem que perguntar: por quê? Por que será, Senhor? E ao invés da desculpa, de usar uma verdade como desculpa, sabe qual é a verdade? É que Deus não se revela de maneira idêntica para todo mundo. Mas isso não é desculpa para você não viver experiências com Deus, porque o Evangelho é experiencial, é a verdade que se revela. Não se confunda com a minha pessoa. Esses dias eu briguei com um pastor aqui, muito amigo, amado, que eu amo. Eu falei para ele: não se confunda não. Eu sou radical. Eu tenho raiz profunda. Lago Sereno é profundo. Aquele principado estava no meu quarto, o velho. E Deus enviou Miguel. Eles entraram numa dimensão de luta, de batalha muito poderosa, que se tornou invisível até aos meus olhos espirituais. E quando terminou aquele momento, eu me vi ali de volta no meu quarto. Eu comecei a orar. Eu estava sozinho na minha casa, eu queria muito alguém que pudesse orar por mim. Oricalabachaias. O Senhor diz: tu não estás só. Ericalabaçu. Eu estou contigo, a minha mão afaga o teu peito, o teu coração. Nada aqui, tarabachébia. Pois eu vim para te socorrer, diz o Senhor. Hebreus 11:40, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. É isso aí, Lu. Eu comecei a orar por mim mesmo na minha casa. E disse: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda. Fala comigo. Aí Deus falou comigo assim: liga a televisão.
Eu falei, que loucura é essa, né? Meus discípulos que me acompanham sabem que Deus fala muito comigo através de tudo, né? Filme, tudo. E aí, eu falei, tá bom. Entrei pro quarto de TV, liguei a televisão e apareceu um canal. Apareceu ali um fundo diferente para a época, né? 2003. Um fundo preto, uma mesa, não tinha placa de igreja. E o cara com a Bíblia, seu copinho de água ali. E quando eu liguei a televisão, ele falou assim, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Abra sua Bíblia comigo, em Abacuque, capítulo 2. Eu peguei a minha Bíblia, abri em cima de Abacuque, capítulo 2. E ali, o texto dizia bem assim: ficai na tua torre de vigia, até que eu responda as tuas queixas. Aleluia. Existem profetas do palácio. Existem profetas do povo. Existem profetas da corte. Existem profetas das prisões. E existem profetas da torre. Deus quer nos tirar de uma condição intermediária. Foi a palavra que a gente recebeu esse final de semana. E nos introduzir a 100% no propósito. Nós fomos ministrados esse final de semana sobre isso. Liderança é liderar em transição, mas nunca ficar no meio do caminho. He decanterei ramadeka reikalá. Vos resgatarei e vos levantarei, todos vocês que clamarem por segurança. Eu sou a vossa torre de libertação. O castelo forte, diz o Senhor. Choracei de cantará larabá racachê. As coisas ocultas eu revelo para aqueles que me amam, me buscam e obedecem à minha vontade. E da barraço de québia. Eu sou o que vive, diz o Senhor. Amados, Deus falou comigo, ficar na sua torre de vigia até que eu responda as suas queixas. Aquele senhor do programa orou por mim e acabou o programa. Eu não sei se mais alguém viu aquilo, mas eu sei que foi para mim. Essa experiência foi em 2003. Isso marcou minha vida, isso me trouxe um referencial. E eu quero dizer para você, viver o Evangelho e pregar o Evangelho, como eu e muitos pastores, líderes aqui, apóstolos, é algo desafiador, porque a gente lida com situações muito perigosas. Os demônios que atuavam na alma migraram para a mente porque o Evangelho deixou de ser espiritual para ser intelectual. E depois, quando acaba o intelectual, ele fica só na alma. Só que aí os demônios se instalaram na mente, não precisam nem voltar para a alma. E nem se manifestar no físico, ele se manifesta através de ideologia e de palavras. Nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, uma guerra espiritual, religiosa e ideológica. Uma guerra de pensamentos. A única forma de vencer é você entendendo a sua posição em Cristo, como filho, como sacerdote, que manifesta o céu na terra, que manifesta a mente de Cristo. Eu trouxe muitas coisas aqui para você e raramente eu trago. Eu guardo muitas vezes só para quem vem para um discipulado comigo. Mas eu quero te dizer não é tempo de você ficar cocheando entre dois caminhos.
Se posiciona, em nome de Jesus. Pai, nós nos apresentamos com nossas fraquezas, limitações, com a nossa ignorância, mas rejeitamos ser guiados pela alma, ou pela força do braço, ou pelo intelecto que mede na nossa capacidade aquilo que só o sobrenatural pode agir. Entregamos isso e te pedimos, venha a nós o teu governo, seja feita a tua vontade, nos trazendo suprimento em todas as áreas, estratégia, visão, palavra, direcionamento, transformando relacionamentos e nos alinhando completamente naquilo que o Senhor tem, para que derrubemos principados e potestades, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu tenho aqui dado a oportunidade de todos aqueles que desejam semear na nossa vida ministerial, porque eu fui exortado a isso. Então eu tenho feito. Está aqui meu Pix, meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Que Deus generosamente te retribua e que você colha 1000 vezes mais aquilo que você tem semeado na minha vida. Eu quero também te convidar a baixar meu livro gratuitamente, meu e-book Kit de Sobrevivência em Casa. Ele te ensina muita coisa. É muito bonito e profundo espiritualmente, né? E tem ali à sua disposição 2 e-books para você adquirir. Esse que eu citei aqui, o tema do seu coração está escrevendo a história da sua vida. E também o Homens e Leões, que é fruto da última temporada, tá? Do Poderoso. São 2 propostas diferentes, valores diferentes, que você pode adquirir ali. Que Deus te abençoe. Eu vou salvar essa live e vou deixar para você aí curtir, comentar e compartilhar. Amém? Vem para o nosso grupo do Telegram. Vamos aumentar essa família do Café com AP, para você saber mais do que a gente faz, da nossa missão, do nosso ministério. Que Deus te abençoe. Deixa o velho e vem viver o novo. Sai debaixo da ingerência. Seja radical. Seja único. Em nome de Jesus.